Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de agosto, quinta-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. A Igreja nos dá a oportunidade hoje de celebrar a memória da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Peçamos ao Deus da vida que, por meio desta memória, da dedicação da Igreja, o templo material, possamos edificar a nossa vivência e caminhada espiritual. Somos igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vá para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente sobre a memória do dia de hoje. Santa Maria Maior é uma das mais belas basílicas romanas, meta de turistas e peregrinos. Oração e beleza se unem para celebrar a Mãe de Deus. É considerada o mais antigo santuário do Ocidente dedicado a Nossa Senhora. E sempre que falamos da Mãe, não podemos de modo algum esquecer do Filho. Maria nos encaminha a Jesus, seu Filho muito amado, também Filho amado de Deus Pai, o Filho unigênito. Olhando para o Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos deparamos com uma pergunta fundamental. Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois, ele direciona a pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Amados irmãos e irmãs, esta pergunta toca em uma realidade profunda na realidade do ser humano. Jesus direciona a pergunta aos discípulos e a cada um de nós hoje, porque ao
passo que vamos respondendo esta pergunta, vamos também nos conhecendo. Ou seja, esta pergunta diz respeito à identidade. Aquilo que nos revela ou aquilo que somos no mais íntimo de nós mesmos. Primeiro, então, a primeira pergunta que Jesus faz aos discípulos está voltada ao exterior, ou muitas vezes aquilo que os outros conhecem acerca de nós. Quem dizem que eu sou? Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Na nossa vivência e caminhada, muitas vezes vamos nos deparar com isso também. Aquilo que os outros julgam que somos. No entanto, Jesus, ele olhando para os discípulos, ele muda a pergunta e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Se por um lado, amados irmãos e irmãs, nós vamos percebendo um caminho aonde vai se mostrando ou vai se revelando os profetas, ou seja, para o povo Jesus era um profeta, Pedro agora responde na interioridade, aquele que convive, aquele que conhece, aquele que está conhecendo na intimidade quem é Jesus. Não tem como conhecer o outro, não tem como conhecer aqueles que Deus nos concedeu, se nós não convivemos, se nós não procuramos, como dizem alguns, gastar sal junto. Nós precisamos conviver, nós precisamos estar juntos neste caminho. Então Pedro diz, a partir deste convívio: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diante de tudo que Pedro havia observado e vivenciado com Jesus, ele consegue então, neste momento, fazer esta bela profissão de fé. Tu és o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. E Jesus reconhece Pedro como um bem-aventurado. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E dentro desse evangelho nós vamos perceber ainda que há uma tensão. Primeiro, nesta realidade da profissão de fé e do não compreender a missão de Jesus muitas vezes e nos afastarmos ou nos colocarmos como pedra de tropeço. Mas primeiro, olhando para a realidade do escondido, primeiro Jesus pede para que os discípulos não digam nada a respeito. Sempre quando está voltado para a glorificação de Jesus, Jesus pede para que se tenha cautela, que não se fale, que se guarde, que tenha este segredo messiânico. No entanto, logo em seguida, diante disso, pedindo para que não fale, nós observamos ainda anteriormente que Jesus dá a Pedro o poder então dos apóstolos de ligar e desligar na terra, mas aí conclui-se então, falando aos discípulos que não comente a ninguém que ele é o Messias. Logo após que pede isto, Jesus então começa a dizer aos discípulos acerca da sua paixão, morte e ressurreição, que deveria sofrer. Ele então falava aos discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, sofrer muito por parte dos anciões, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isso para os discípulos é inconcebível. Como isso é possível? Como que o Filho de Deus pode vir ao mundo para perecer, para morrer? Até onde eles conhecem Jesus, eles nunca perceberam uma fraqueza. Jesus é aquele que realiza o extraordinário. Então, e um detalhe importante, quando Jesus fala da sua paixão, morte e ressurreição, perceba que ele não coloca nenhuma ressalva.
Isso é para ser anunciado. É o querigma que ainda a igreja continua realizando no mundo. E como então, de uma experiência de fé, nós vamos muitas vezes nos afastando de Deus, aqui Pedro experimenta isto. Não compreendendo o projeto de Deus, ele toma Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Por um primeiro momento, até poderíamos pensar, nossa, ele ama Jesus e quer preservá-lo. Mas não. Ele não aceita o fato de que o Filho de Deus possa sofrer. Ele acredita ainda no Messias triunfante, que veio, por meio da espada, libertar Israel. E Jesus aqui então chama a atenção de Pedro com palavras duras, mas que revelam a cada um de nós uma necessidade fundamental. No Evangelho de São Marcos, o verbo que está aqui neste contexto é o verbo grego chamado opizomo. A tradução que nós temos em português é vai para longe ou afasta-te de mim, Satanás. Satanás é aquele que é o divisor, aquele que vai estar contra o projeto. Então, qualquer um que se coloca contra o projeto de Deus, este é também considerado Satanás. Quando Jesus diz a Pedro, ele não diz vá para longe, mas ele usa a expressão volte para o teu lugar, vá para trás de mim, vá para trás de mim e não sejas para mim uma pedra de tropeço, porque desta forma não estás pensando o que é de Deus e estás atrapalhando aquilo que é obra de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, diante de toda a beleza do Evangelho de hoje, de todos os sinais, o que o Senhor nos convida de fato a vivenciar é o mistério do seguimento. O seguimento que nos leva ao verdadeiro sentido da fé. Pedro faz uma proclamação de fé ao reconhecer quem é Jesus. Mas a fé só é concreta quando estamos verdadeiramente saindo de nós mesmos e indo ao encontro de Jesus no seguimento para com Ele, jamais se colocando à frente como pedra de tropeço. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que no seguimento ao Senhor possamos ir conhecendo-o e também ir nos conhecendo cada vez melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.